sobre mim perdão e graça. Renova-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Bom dia a todos. Quero desejar a todos a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estamos reunidos com alegria para adorar a Deus nessa hora, adorar a Deus nessa ocasião tão feliz. Hoje é domingo, dia em que Jesus ressuscita, se levanta dentre os mortos para manifestar todo o amor, toda a graça e toda a bondade de Deus. Hoje é dia dos pais. Deus abençoe a todos os pais e as mães, que muitas delas fazem a função de pai também, no contexto aí da sua família. Que Deus te abençoe, Deus confirme a sua graça, a sua paz sobre cada um, em nome de Jesus. E hoje, de maneira muito especial, estamos reunidos para adorar a Deus. E quem é Deus? A Bíblia diz que Deus é Pai. Ele é o Pai, Ele é o Filho, é o Espírito Santo. Ele é o Pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem revelar um Deus que é um Pai amoroso e misericordioso. Ele vem revelar que Deus tem um coração maternal, um coração de amor e de graça. Estamos aqui reunidos nessa manhã para adorá-lo, para dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Gostaria de começar nesse momento com uma oração. Na sequência a gente vai ler um texto da Palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos dá. Mais um dia que o Senhor nos dá na Tua presença. Queremos te agradecer porque a cada manhã Tua palavra nos ensina que as Tuas misericórdias se renovam sobre nós. A Ti a nossa gratidão, nosso louvor, porque o Senhor é amor. E o Senhor tem revelado o Teu amor por nós a cada dia e o revelou de uma vez por todas na cruz e na ressurreição do Teu Filho amado. Por isso, ó Deus, a nossa gratidão e o nosso louvor neste momento. Que neste momento em que estamos adorando o Senhor, que tudo seja para a Tua glória, e que o Senhor possa, pela Tua graça, receber a nossa adoração em Cristo Jesus, lavados no sangue do Teu Filho amado, renovados pelo Teu Espírito Santo e vivendo para a Tua glória. A Ti a nossa gratidão, o nosso louvor nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer com você a leitura de um texto da Palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, dos versos 1 a 10. A Palavra de Deus diz assim: Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A palavra de Deus, ela está nos ensinando aqui que todos aqueles sacrifícios que eram realizados na antiga aliança, no Antigo Testamento, eles não eram eficazes para trazer reconciliação com Deus e perdão para os pecados. Então, por que Deus os havia ordenado? Porque eles apontam para o sacrifício único e suficiente de Cristo, para a perfeita vontade de Deus estabelecida através do seu Filho amado. Jesus realizou toda a vontade do Pai.
Ele veio ao nosso encontro. Ele assumiu um corpo, assumiu a nossa humanidade. Ele viveu a vida mais extraordinária que ninguém jamais viveu. Ele viveu toda a sua vida, completamente entregue à vontade do Pai. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa salvação. Ele traz o reino de Deus sobre nós. O reino de Deus já é uma realidade através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus e do seu Espírito Santo que ele envia aos nossos corações. E tudo isso foi para fazer a vontade do Pai. A Bíblia ensina que Deus é Pai e Deus é bom. E Ele não é o teu pai biológico. Do ponto de vista, ele não é a mesma coisa que o teu pai. Por melhor que o seu pai biológico tenha sido, eu louvo a Deus pelo meu pai, parabéns Ubinho, tá? Amo você. Mas por mais que a gente ame os nossos pais, e muitos de nós sejamos pais, a gente nunca vai ser um pai como Deus. Ele é o nosso alvo e Ele é bom. Se o teu pai foi bom, Deus é pai e é melhor. Se o teu pai não foi tão bom, Deus é bom. E a Bíblia revela esse pai amoroso. E o projeto, o desejo, o sonho dele para a tua vida é renovação, é perdão e é graça. Para que em tudo estejamos reconciliados com o Pai. E para que em tudo a vontade do Pai seja feita, no céu e na terra. Por isso, com alegria, vamos nesse dia tão bonito que Deus nos dá. Louvar a Deus. Louvar ao nosso Pai amoroso, misericordioso, que nos ama, nos perdoa, que vem ao nosso encontro, que se reconcilia conosco, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, a Ti a nossa gratidão pela Tua bondade, a Tua graça. E neste momento, Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe a todos. Abençoe os pais, abençoe aqueles que exercem também essa função paterna na sua família e abençoe a todos nós, Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua bondade. Mas acima de tudo, Senhor, a gratidão, a nossa alegria pelo Senhor, porque o Senhor é o Pai amado, Pai amoroso, que nesse dia a gente possa estar reconciliado contigo, possa estar andando na Tua presença, e que a Tua vontade seja feita na terra e no céu, para que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado, e que neste momento em que estamos aqui reunidos para adoração, que o nosso culto, a nossa adoração, elas sejam recebidas no Teu altar, e sejam recebidas com alegria pelo Senhor, por causa desse sacrifício único e suficiente que o Teu Filho amado realizou na cruz, no qual nós somos perdoados, santificados e feitos Teus filhos e filhas pela graça. A Ti o nosso louvor e gratidão em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Vamos com alegria louvar a Deus. E eu confirmo esse convite, convidando todos a louvar ao Senhor, aquele que veio a nós, se fez homem para nos buscar, vir ao nosso encontro, e através desse único e suficiente sacrifício nós temos acesso a esse Pai. E vamos cantar então, dizendo que o nome desse nosso Deus é lindo e agradecê-lo por esse sacrifício e por tão grande salvação. Cristo em ti se
esse nome é, maior que tudo ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. E nesse momento gostaria de parabenizar aos pais aqui presentes e aos pais aí que estão nos assistindo pelo seu dia. E principalmente lembrarmos de agradecer ao nosso Pai, né? E essa canção fala sobre isso, é uma canção de agradecimento a Deus. E nesse momento a gente possa estar de coração, sendo grato a Deus, porque Ele é um Pai, esse Pai que provê, é um Pai protetor, né? E sobretudo é um Pai que nos ama com um amor incondicional e eterno. Então nesse momento vamos agradecer a Deus. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Amém. E nesse momento também eu quero estar lembrando dos irmãos que têm passado por dias difíceis, os que têm perdido alguém, familiares, parentes, queridos, ou que estão com pessoas próximas internadas. E queria declarar aqui, deixar aqui minha solidariedade, meus sentimentos a todos que têm sofrido nesses dias. E lembrar também de que existe um lugar, existe alguém em quem você pode ter descanso, refrigério para sua alma. E minha oração é essa, que o Senhor esteja confortando, consolando o teu coração nessa manhã. E que você lembre sempre de buscar esse consolo, a alegria, a paz no Senhor. Que é o único lugar, é a única pessoa que pode de fato preencher o teu coração, saciar os teus anseios e te trazer paz, alegria e conforto. Então nesse momento vamos cantar sobre isso, sobre esse lugar, sobre essa pessoa que é o Senhor. Há
nessa manhã queremos te louvar e agradecer, Senhor, porque Tu és Pai presente, és Pai amoroso, Pai protetor, provedor, Senhor, e nada tem nos faltado. Obrigada, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está reunido conosco nessa manhã, mesmo à distância, que nesse momento, Senhor, possa estar trazendo paz ao coração de cada um, alegria, Senhor, e encha cada lar com a Tua presença, Senhor, e traga conforto, consolo àqueles que têm passado por momentos de dor, de luta, Senhor, e ensina-nos, Pai, a Te buscar cada dia mais, a buscar em Ti, Senhor, essa esperança, força, porque precisamos estar constantemente em comunhão com o Senhor e para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente não desfaleça, Senhor, pelo caminho. Precisamos do Senhor. E nessa manhã eu te peço, ajuda-nos, Senhor, a Te buscar a cada dia mais, a Te conhecer a cada dia mais e a cumprirmos a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, te peço e fala conosco, continua a falar conosco nessa manhã, através da Tua palavra, através do Teu servo, o pastor Márcio, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus. Vou convidar a todos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Vai fazer a leitura dos versos de 1 a 3, depois dos versos de 11 a 31, ou melhor, 32, tá? Lucas 15, de 1 a 3, de 11 a 32. A palavra de Deus diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Verso 11. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu.
mas o senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor abençoe e ilumine na nossa mente e no nosso coração para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia dos pais e eu gostaria de trazer para a gente uma reflexão sobre paternidade, sobre o que significa ser um pai. O que é um pai? Tem muita gente que, pelo fato de Deus ser chamado de pai, tem barreiras com Deus. Porque, infelizmente, nem todo pai é bom. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que o pai me deu, né? Do Rubinho. Ele é um ótimo pai. Eu louvo a Deus pela vida dele. Mas, infelizmente, muita gente não tem uma experiência tão positiva em relação ao pai. E quando a gente chama Deus de pai, muita gente vai projetar a imagem que ele tem do seu pai para Deus. Mas a Bíblia nos convida a fazer o caminho exatamente inverso. Eu não devo entender a Deus a partir do meu pai, mas pelo contrário, eu devo entender o que é pai a partir de Deus, porque Ele é a matriz, Ele é o pai por excelência, Ele é o pai acima de todas as coisas. E Jesus, Ele revela quem é o pai. E aqui nessa parábola, Jesus conta a parábola de um pai que tinha 2 filhos. E é uma história sobre paternidade. É uma história de como Deus, que é pai, reage com seus filhos. Para entender a nossa parábola, os versos de 1 a 3 são fundamentais. Os versos de 1 a 3 são o motivo de todas as parábolas que vêm a seguir. Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Jesus estava na presença de pessoas de má reputação, em que as pessoas entendiam que eram pessoas que não prestavam. E aí se chegam os fariseus. Os fariseus e os escribas eram pessoas religiosas, moralmente corretas, eram pessoas que oravam, que liam a Bíblia, e eles ficam indignados com o fato de Jesus estar na presença de pecadores. E aí, Jesus conta essas parábolas, e nessas parábolas, Jesus revela por que ele estava na presença de publicanos e pecadores. Mas aqui, eu queria chamar a atenção para o seguinte fato: as 3 primeiras parábolas, ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo, como é comumente chamado, não é o melhor título, a ênfase não está no filho mais moço, na verdade, na parábola, mas Jesus, ele conta essas parábolas e ele compara Deus com 3 figuras interessantes. Ele compara Deus com um pastor de ovelhas, ele compara Deus com uma mulher que perdeu uma moeda e ele compara Deus com um pai que tinha 2 filhos. Então hoje a nossa atenção vai estar nessa terceira imagem de Deus que Jesus vem trazer para a gente. A imagem de um pai que tinha 2 filhos. Essa parábola, entre muitas outras coisas, ela vai falar de distância, ela vai falar de ausência e ela vai falar de presença. Distância, ausência e presença. Esses são 3 temas importantes na relação do pai com os seus filhos. Em primeiro lugar, vamos ler novamente o verso 11 ao verso de número 13. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Um pai tinha 2 filhos. O filho mais moço chega para o pai e diz: pai, eu quero a herança que me cabe. Aqui a parábola está ensinando que o filho mais moço, ele estava distante do seu pai. Ele morava na casa do seu pai. Ele viu seu pai todo dia, mas o seu coração estava longe do seu pai. E como a gente vai perceber depois, um pouquinho mais para frente, não era só o filho mais moço que estava distante do seu pai.
O filho mais velho também estava distante do seu pai. O coração deles estava longe do pai. Esses dois filhos, eles apenas se importavam com o patrimônio do pai. Eles estavam mais preocupados com o que o pai tinha do que quem o seu pai era. O filho mais moço pede a herança em vida. Isso, no contexto da cultura judaica, significa mais ou menos o seguinte: pai, eu quero que o senhor morra. Para mim, o mais importante é o que o senhor tem. Nas leis da época do Novo Testamento, isso seria motivo até para a pena de morte, de apedrejamento. Mas algo muito curioso, Jesus vai revelar aqui nessa parábola. O pai, ao invés de agir com o filho no rigor da lei, o pai age com seu filho de uma maneira difícil de compreender do ponto de vista da bondade e da generosidade. O pai atende o pedido e ele separa os bens do filho mais moço, e o filho mais moço vai para uma terra distante, ou seja, Jesus era judeu, os fariseus, os publicanos e os pecadores ali eram judeus. Então, quando Jesus fala para eles de uma terra distante, está falando de uma terra de não-judeus, de uma terra não israelita, de uma terra que não pertencia ao povo da antiga aliança do Antigo Testamento, a pagãos. E o filho vai e desperdiça os bens. Mas eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, para esse fato muito curioso: distância. Quantas vezes convivemos com o Pai, mas estamos distantes do Pai? Nosso coração não está no Pai. Nós não amamos o Pai. Quantas vezes nos importamos apenas com aquilo que o Pai tem e não com aquele que o Pai é? E não apenas na nossa relação do nosso pai biológico, mas a gente deve estar refletindo sobre isso em todas as dimensões da nossa vida, inclusive na nossa relação com Deus. Quem é Deus para você? Deus é alguém em quem você tem expectativa de que faça coisas para você? Tem gente que entre uma ideia de Deus como pai e uma de gênio da lâmpada, preferiria, sem pestanejar, uma de gênio da lâmpada, que é alguém que faça a vontade dele e dê coisas para ele. Mas Deus é muito melhor do que isso. E Ele é muito mais do que isso. Mas aqui fica esse ponto muito importante do nosso texto. Distância. Como é que está o nosso coração em relação ao Pai? Alguns, o Pai já partiu. Mas como está essa relação do nosso coração em relação aos relacionamentos próximos que a gente tem? E, inclusive, como está o meu coração em relação a Deus? Eu sou uma pessoa que está distante. Eu sou uma pessoa que está longe. Eu estou perto, eu estou próximo, mas o meu coração está longe dele. Vamos ler novamente o 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem com fartura de pão, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Aqui o texto está trazendo para a gente a ideia de ausência. O filho não apenas era distante do pai, quando estava perto dele, mas agora ele está completamente ausente. Ele foi para um outro país, e lá naquele país, ele só fez bobagem da sua vida. Toda aquela herança que ele havia recebido, que ele ganhou, ele desperdiçou. E ali, naquela terra distante, o filho ele chega ao fundo do poço.
ele chega a uma situação de miséria em todos os sentidos. Não só miséria econômica, mas os amigos de ocasião que ele fez, porque ele tinha dinheiro, o abandonaram. Ele não tinha ninguém. E nem mesmo seus empregados consideravam a sua vida, a ponto dele querer comer alfarrobas. Alfarrobas são sementes de uma vagem, muito comum ali no Oriente Médio, mas são muito duras, entendeu? Elas têm um sabor adocicado. O ideal para elas, para o consumo, é fazer farinha, né? Mas aqui as alfarrobas eram dadas duras. Era uma coisa muito difícil de comer, acabar com os dentes do tipo de dieta daquela. Nem aquilo era permitido para o rapaz comer, aquela comida que se dava aos porcos. Então ele cai em si, mas é muito curioso quando ele cai em si, que ele se lembra do seu pai. Mas ele não se lembra do seu pai porque ele amava o seu pai. Ele lembrou do seu pai porque ele estava passando necessidade. Ele lembrou do seu pai porque ele passava fome. Ele lembrou do seu pai porque o seu pai tratava os seus trabalhadores com muito mais respeito e dignidade do que ele estava sendo tratado. Isso é um ponto muito triste novamente da história. Aquele filho mais moço, ele se lembra do pai e ele procura o pai, mas ele não se lembra do pai ou procura o pai porque ele amava o pai. Ele se lembra do pai e procura o pai porque ele estava passando por uma grande dificuldade, porque ele estava precisando de ajuda. E aí ele vai ao encontro do pai. Ele está completamente ausente do pai, mas ele cai em si e percebe uma verdade fundamental. Eu estava distante do meu pai, eu estou ausente do meu pai, mas eu preciso do meu pai. Pais e mães são pessoas que Deus coloca na nossa vida e que têm o dever de cuidar bem dos seus filhos, né? Louvado seja Deus por todos os pais e mães que exercem essa função de maneira cheia de graça e bondade de Deus. Nem todos vão seguir esse padrão. Mas aqui, na parábola, o filho mais moço está se lembrando do seu pai. Um pai amoroso. Um pai que ele imaginou que mesmo fazendo tudo o que fez, poderia socorrê-lo. E ele faz um discurso. Ele tem um discurso na ponta da língua. Ele já chega com o pai, quando ele chega com o pai, ele já chega com esse discurso pronto. É muito importante que você preste atenção no discurso do filho, que ele ensaiou antes de encontrar o seu pai. Verso 18. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Esse é o discurso ensaiado do filho mais novo para se encontrar com seu pai. E ele sai então daquela terra, se arruma e vai ter um encontro com seu pai. Verso 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos. Quando o filho volta para a casa do pai, é muito interessante que não foi o filho que viu o pai primeiro. Se você prestou atenção no verso 20, diz assim: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Tem gente que acha que crê em Deus porque é bom e amou a Deus. Você precisa entender uma verdade fundamental na sua vida. A gente não ama a Deus porque a gente é bom. É exatamente o contrário. A gente só pode amar a Deus porque Ele se revela a gente primeiro. Ele revela quem Ele é. Ele anuncia a sua palavra. Antes de você contemplá-lo, Ele já viu você. E você ainda estava longe. E Ele já te avistou. Deus é Pai. É um Pai amoroso. Uma coisa bonita dessa parábola, para mim, é essa imagem de um pai que, apesar de ter sido desrespeitado pelo seu filho, desonrado pelo seu filho e ter levado a herança em vida, o pai
todo dia, em momento algum, ele perde de vista as fronteiras do seu campo de visão. Ele está contemplando a procura do seu filho. Antes do filho buscar o pai, aquele pai já buscava o seu filho, já contemplava no horizonte, aguardando a chegada do seu filho. Deus é um pai amoroso, Deus é um pai misericordioso, Deus é um pai perdoador. Muita gente tem medo de Deus, mas quem tem medo de Deus, tem medo porque não conhece a Deus, mesmo quando estamos distantes dele, apesar da proximidade, né? Às vezes você vai para a igreja, às vezes você lê a Bíblia, às vezes você ora, mas às vezes teu coração está tão longe dele, às vezes você está tão distante, e às vezes você de fato está num lugar tão longe, e chegou no fundo do poço, que você, além de estar com o coração distante, às vezes você está completamente ausente. Mas Jesus nos revela um pai amoroso, que não tratou o filho mais moço de acordo com o que ele merecia, porque o que ele merecia de acordo com a lei era ser morto, era condenação. Mas o pai olha para o horizonte, ele não perde o horizonte de vista, porque ele deseja estar com seu filho. E o texto revela uma outra coisa muito interessante. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Na cultura judaica, homens de respeito não saem por aí agindo como guri pequeno, correndo. Na cultura judaica, pessoas de respeito não saem correndo por aí. O pai, ele sai correndo para se encontrar com seu filho. Ou seja, ele está disposto, ele não olha para a vergonha, ele não olha para a humilhação e para o sofrimento, diante do amor tão grande que ele tem para com seu filho. Ele sai correndo, ele não está nem aí para o que as pessoas vão pensar dele, ele não está nem aí para a opinião dos outros em relação a ele. Ele sai correndo, e sai correndo para abraçar o seu filho, para beijar o seu filho. Saudade de um abraço, né? Saudade de um beijo, né? Estamos nesse período aí de distanciamento social, a gente sente saudade de um abraço, de um beijo. E esse pai, ele sai correndo, abraça o filho, beija, e quando o filho começa o seu discurso, ele interrompe no meio. O filho não conseguiu fazer aquele discurso ensaiado que ele tinha para o seu pai. Ele diz: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Antes que ele continuasse, dissesse: trata-me de acordo, trata-me como um dos seus trabalhadores. O pai corta aquele discurso ensaiado, aquela desculpa, e o pai diz o seguinte: o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põem um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Um pai generoso, pai cheio de graça. Tem um pastor presbiteriano, escritor chamado Timothy Keller, ele afirma com razão, e se eu não me engano antes dele Joaquim Jeremias, que é um estudioso da Bíblia do Novo Testamento, você viu Parábola de Jesus, sugerem que o melhor nome para essa parábola não seria a parábola do filho pródigo, ou seja, do filho gastador. Pródigo significa gastador. A parábola não é do filho gastador, a parábola é do pai gastador. O grande gastador aqui é o pai, porque ele é generoso em misericórdia, ele é generoso em graça, e ele é generoso para receber um filho ingrato, injusto, que o desonrou, com perdão, com generosidade e com festa. É um pai generoso, é um pai gastador na sua generosidade misericordiosa. E aqui, o pai traz o filho à sua presença, e presta muita atenção nisso. É aqui que a vida do filho muda. A vida do filho não mudou quando ele se encheu de dinheiro. A vida do filho não mudou
quando ele resolveu voltar para casa para resolver o seu problema imediato de necessidade, porque ele não buscou o pai com a motivação que ele deveria buscar. Mas presta muita atenção nisso, tá? Talvez você não tenha buscado a Deus pela razão correta. E a razão correta é amá-lo e desejar que ele seja exaltado e glorificado. Talvez você tenha buscado a Deus porque estava no aperto. Talvez você tenha buscado a Deus porque tenha chegado ao fundo do poço. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que quando você buscou a Deus, mesmo com a motivação errada, você encontrou um Pai amoroso, perdoador e misericordioso. E é ali que a vida do filho mais novo é transformada. No amor, na misericórdia e na compaixão do Pai. E esse é o Pai que Jesus revela. Um Pai amoroso, misericordioso, generoso, pródigo na sua generosidade. Um Pai gastador de generoso. Um Pai que não mede esforços para que os seus filhos sejam reconciliados consigo, para que os seus filhos o amem de verdade. E é o amor que vai produzir amor no coração do filho mais novo. E aqui a gente tem um lindo momento do texto que fala novamente de presença. O desejo do pai é que seus filhos vivam na sua presença. O filho estava distante. O filho se tornou completamente ausente. Mas por causa do amor e da bondade do pai, o filho novamente estava presente. Ou antes, o pai se faz presente na vida do seu filho. Então, nesse dia em que estamos celebrando o Dia dos Pais, eu quero convidar você a estar refletindo não apenas na tua relação com o teu pai, mas na relação com Deus. Talvez teu pai tenha até partido já, mas o desejo de Deus é que nós estejamos reconciliados com todas as coisas e reconciliados no teu coração. Mas a parábola não terminou aqui. A parábola vai além. O filho mais velho, que sempre esteve com o pai e trabalhou com ele ouviu o barulho da festa. Ele ouviu o barulho da festa que o pai organizou para celebrar a volta do seu filho publicano e pecador. Da vida do seu filho que se meteu com prostitutas e desperdiçou tudo aquilo que ele tinha. Desperdiçou os seus bens. E o filho mais velho pergunta a um dos seus servos: que barulho é esse? E o servo diz: olha, teu irmão voltou e teu pai fez uma grande festa. Então o filho mais velho se recusa a entrar na festa. Ele se recusa a entrar na alegria do seu pai. E novamente, nós vemos o pai amoroso se manifestar. E ele vai em direção ao seu filho. Ele pergunta: filho, o que está acontecendo? E o filho expressa sua indignação. Esse teu filho desperdiçou os bens da família e agora o Senhor trata ele com festa. Eu todos esses anos tenho trabalhado com o Senhor e nunca transgredi um mandamento teu, e o Senhor não me deu nem um cabrito. Esse filho parece ser muito bom, mas esse filho, nesse momento em que ele se recusa a entrar na festa, ele está cometendo um pecado grave do ponto de vista da cultura judaica do Novo Testamento. Quando ele se recusa a entrar na festa, ele está insultando profundamente o seu pai. E quando o seu pai o procura, ele ainda acusa o seu pai. E ele diz: a culpa é tua, pai, da minha indignação. Porque o Senhor não deveria tratar esse seu filho pecador dessa maneira. E o pai, ele com graça, ele vai dirigir as seguintes palavras para o seu filho. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E aqui a gente percebe uma coisa surpreendente, tá? E esse é um ponto que de maneira especial tem muito a ver comigo e com você, que a gente se reúne sempre para adorar a Deus e ler a Bíblia e ora. O filho mais novo da parábola,
representa os publicanos e os pecadores, gente pecadora que anda longe da palavra de Deus, da vontade de Deus. Mas o filho mais velho representa os escribas e fariseus, ou seja, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que oram e pessoas que se reúnem para adorar a Deus, pessoas que fazem caridade, pessoas que ajudam outras que estão passando necessidade. E aqui a gente tem uma descoberta assustadora. Aquele filho mais velho que passou a vida inteira trabalhando para o seu pai, no seu campo, ele também era um filho cujo coração estava distante do seu pai. Ele também era um filho que desonrava o seu pai. E ele também era um filho que se importava mais com o que o seu pai tem do que a pessoa que o seu pai era. Porque ele se recusa a entrar na festa, ou seja, ele se recusa a se alegrar na alegria do seu pai. Ele se recusa a celebrar a alegria do seu pai. E por quê? Por causa do dinheiro da família. Quer saber como é que andam os relacionamentos da família? Envolve dinheiro, tá? Envolve dinheiro que você vai entender como é que estão os relacionamentos familiares, tá? O que acontece aqui no nosso texto. Quando o dinheiro entrou em jogo, o filho mais velho ficou indignado com seu pai. Desonrou o seu pai. Não o respeitou, atendendo ao seu convite e se alegrando na alegria dele. Por quê? Ele explica. Porque esse teu filho desperdiçou os bens. E a pergunta que eu e você a gente deve fazer neste momento é a seguinte: onde é que está o meu coração? Eu amo o pai? Ou eu estou mais preocupado com aquilo que o meu pai possa me dar? E se a saúde falhar? E se o dinheiro faltar? E se alguma dificuldade se abater sobre nós? Eu vou continuar louvando a Deus com toda a alegria? Eu vou continuar encontrando em Deus fonte para a alegria, para a satisfação e para a paz? Onde é que está o nosso coração? A parábola revela que fariseus e escribas, eles tinham seu coração não no Pai, mas eles tinham o seu coração em outras coisas. E por isso, eles ficaram indignados com o fato de Jesus tratar publicanos e prostitutas com graça, com bondade, com perdão e com misericórdia. Onde é que está o teu coração? E Jesus faz um convite aqui a todos. Ele não faz um convite apenas a pessoas que de repente estão vivendo como o filho pródigo antes de ser reconciliado com o pai, do filho mais novo. Muita gente está vivendo uma vida muito distante da vontade de Deus. De repente, está andando por caminhos que, apesar de estar procurando alegria, satisfação e prazer na vida, são caminhos que só vão acrescentar aborrecimento, tristeza e morte na vida. Talvez você esteja no fundo do poço, mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus é bom, Ele é Pai, Ele te ama e Ele está disposto a ir ao teu encontro, a te receber com um abraço e com um beijo, a colocar um anel no teu dedo, sandálias nos teus pés, te dar uma vestimenta nova e encher o teu coração de alegria e de paz na presença dele. Mas eu tenho uma notícia também, uma boa notícia para você, que de repente é membro de igreja, lê a Bíblia e ora. Talvez o teu coração também esteja distante de Deus. E talvez, apesar de estar tão próximo, exista uma ausência de Deus na tua vida. Eu tenho uma boa notícia para você. O Pai continua de braços abertos. E assim como ele saiu correndo e alcançou o pecador perdido do filho mais novo, ele está disposto a receber o perdido do irmão mais velho. A você que, apesar de ter uma vida religiosa, está com o coração longe dele. E ele faz isso através do seu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus já realizou um sacrifício único e suficiente, não apenas para o perdão do pecado,
mas para que a gente possa andar e viver na presença de Deus, para a glória de Deus, e a gente possa amar a Deus por aquele que Ele é. E mesmo nos momentos na vida em que a gente não tem algumas coisas, ou sente necessidade de algumas delas, o amor e a presença do Pai vão ser mais importantes. E você não vai desonrar teu pai porque alguma coisa faltou. Ou você não vai desonrar teu pai porque você acha que Deus está sendo mais generoso com o outro do que com você. Porque a alegria de um filho deve ser a alegria do seu pai. A alegria de um filho deve ser a presença do seu pai. A alegria de um filho deve ser ver o seu pai acolhendo com amor, com graça e generosidade os seus irmãos. Porque a nossa relação com o pai também se define na nossa relação com o nosso irmão. Por isso o pai diz na parábola, esse teu irmão. Não dá para chamar Deus de pai se a gente não chama o irmão de irmão. Por isso o grande projeto de Deus é uma família, uma grande família, com filhos e filhas parecidos com Jesus. E Ele deseja se manifestar presente na sua vida e renovar a sua vida com graça e bondade. E Ele deseja que você o honre e o respeite como pai, porque é assim que Ele é. Mas Ele não vai impor isso pela lei. Ele é um pai que conquista o coração dos seus filhos. E Ele deseja renovar e conquistar o nosso coração. Que Deus abençoe tua vida. E que nessa reflexão sobre o Dia dos Pais, que você possa estar refletindo não apenas na relação que você tem com os seus pais, mas que você possa estar refletindo sobre a tua relação com Deus. Um Deus misericordioso, amoroso e que deseja te trazer para a presença dEle. Que Deus os abençoe e que Deus nos livre de ser como os escribas e fariseus, numa atitude julgadora, numa atitude perversa, numa aparente vida de piedade, de consagração, mas que no fundo, estavam tão perdidos quanto os publicanos e pecadores antes de se reconciliarem com o Pai. O segredo da reconciliação com o Pai é o Filho, é Jesus Cristo. E Ele morreu de braços abertos. Para nos revelar um Pai, está sempre de braços abertos, que nunca deixa de contemplar, aguardando o reencontro, que sempre está disposto a sair correndo ao nosso encontro, independente do que os outros vão pensar, a nos abraçar, a nos beijar e nos receber com anel no dedo, sandálias nos pés, e nos receber com roupa nova e receber numa grande festa. E a festa se chama Reino de Deus. Que Deus te abençoe. Deus possa estar renovando a tua vida e teu coração. Que pela graça de Deus, a distância do coração seja vencida. Que a ausência de Deus na vida seja vencida pela graça. E que o Pai se faça presente na sua vida, através de Jesus Cristo, para que a gente faça a sua vontade e ande na sua presença. E orar com você. Vamos orar nessa hora? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, e nessa hora nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos revela que o Senhor mesmo é um Deus com um coração generoso, bondoso, perdoador e misericordioso. Muito obrigado, Senhor, pela beleza do Evangelho, do Reino de Deus, do teu reino, a boa notícia de que o Senhor vem trazer o teu reinado sobre nós através do teu Filho amado. O Senhor nos reconcilia com o Senhor através do teu Filho amado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor entregou o teu Filho amado por amor de nós. Amor tão grande que a gente não consegue dimensionar. Senhor Jesus, muito obrigado porque tu és o Filho e tu és Deus. E o Senhor a si mesmo se entrega na cruz pelos nossos pecados para renovar e reconciliar as nossas vidas com o Senhor. A gente não tem como dimensionar a generosidade do teu amor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é o Espírito da graça, da nova aliança, e o Senhor vem habitar em nós por causa da vontade do Pai e da obra do Filho, e vem trazer a presença do Senhor na nossa vida. Renova a nossa vida, ó Espírito Santo de Deus. Nos conduz a cada dia ao arrependimento do mal, arrependimento do pecado, e nos traz a cada dia a tua presença. Renova a nossa mente e coração,
para que a gente não busque o Senhor apenas porque deseja ganhar coisas, mas que a gente busque a Tua presença, porque a gente tem prazer no Senhor, prazer na Tua presença, que o prazer na palavra e na oração seja uma expressão desse amor à Tua presença para a Tua glória, e nos leva a cada dia, Pai, a andar de acordo com a Tua vontade e na Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos ama. Se alguém, neste momento, que está com o coração tão distante de Ti, de repente vivendo um momento da vida em que só está fazendo bobagem, um momento da vida em que se sente no fundo do poço, Pai, que o Senhor possa estar indo ao encontro, que o Senhor possa estar restaurando, possa estar fazendo novas todas as coisas. Pai, se tem alguém que mesmo sendo uma pessoa religiosa, está também distante de Ti, que o Senhor possa estar operando agora a Tua misericórdia, a Tua graça, manifestando a Tua presença, para que haja reconciliação, restauração e graça, para que possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, por causa do amor com o qual o Senhor nos amou primeiro, através da vida, da cruz e da ressurreição do Teu Filho amado e da presença do Teu Espírito Santo conosco. A Ti, ó Deus, a nossa gratidão, porque Tu és o Pai acima de todas as coisas. E a nós que somos pais, nos ajuda e nos dê graça, para que sejamos pais à Tua semelhança, para a Tua glória. A Ti o nosso louvor, a nossa gratidão nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que toda distância seja vencida, que toda ausência seja quebrada, e que a presença de Deus, esse Pai amoroso, seja plena na tua vida, por causa do Seu Filho amado e por causa do Seu Espírito, que é enviado aos nossos corações. Que Deus te abençoe. A todos os pais, mães e responsáveis, que Deus abençoe tua vida, encha a tua vida de alegria e de paz. E que Deus abençoe a tua vida, a tua semana. Deus abençoe a todos. Essa semana, o presidente da Assembleia Geral está convocando a igreja, está orando, intercedendo de maneira especial por tantas famílias que estão de luto nesses dias em que estamos passando, né? Segundo os dados oficiais, mais de 100 mil pessoas no nosso país morreram em decorrência direta ou indireta do Covid-19. Então, a todas as famílias aí a nossa solidariedade, né? Muitos, inclusive, perderam seus pais, mas não o Pai amado. E que em breve Deus nos abençoe, porque o Filho amado do Pai ressuscitou ao terceiro dia. E em breve vai haver presença novamente, porque aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar. E aquele dia vai ser dia de reencontro. Aquele dia vai ser dia de enxugar dos olhos toda lágrima. E vai ser dia de celebrar uma festa muito maior que a da nossa parábola. O Reino de Deus, que é uma festa que tem dia para começar e não tem dia para terminar. Uma festa de presença. Presença de Deus e presença dos nossos irmãos e irmãs. Inclusive daqueles queridos que já partiram, mas a gente tem a esperança de em breve se reencontrar no Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, e nessa hora nós nos despedimos uns dos outros nesse momento em que estamos celebrando esse culto à distância. O nosso desejo, Senhor, é romper essa distância e essa ausência e no futuro próximo a gente poder estar te adorando também fisicamente próximos, porque nada substitui a alegria do teu povo reunido, com abraço, com beijo, para celebrar a tua presença. Abençoa, Senhor, para que no futuro próximo a gente possa estar se encontrando novamente e presencialmente. Mas até aquele dia chegar, Senhor, continua confirmando a tua presença nos corações. Oramos para que o Senhor possa estar consolando tantas famílias que estão de luto neste momento. Oramos ao Senhor e pedimos a tua bênção. Abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa aqueles que estão passando por crise econômica e nos levanta, Senhor, como teu povo, para que possamos ser uma bênção na vida das pessoas, orando pelas pessoas, ajudando, colocando a mão no bolso para também estar auxiliando e ajudando aqueles que estão passando necessidade para a tua glória. Nos abençoa, Senhor, e acima de tudo, faz quebrar na nossa vida, Senhor, a distância de Ti. Faz quebrar a ausência de Ti e manifesta a Tua presença na nossa vida,
porque o teu Filho amado veio ao nosso encontro, correndo para nos abraçar e nos beijar, através da sua vida, cruz e ressurreição, para que possamos viver na tua presença. Enche a nossa vida com a tua presença. Renova tudo com a tua presença. Que teu Espírito Santo avive a tua obra nos nossos corações. E que em todas as coisas a tua vontade seja feita, no céu e na terra, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor, a bondade, a fidelidade do Pai, que a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que há no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais. Tenha uma ótima e abençoada semana. E que Deus faça resplandecer a sua luz sobre ti, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que a presença de Deus encha todas as coisas e traga alegria, paz e satisfação na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.